eu vou iniciar. Quando der certo. Pode começar já. Tá compartilhando, né? Alexandre. Agora está. Eu fiz esse aqui, eu já fiz ele direto. Dá para olhar? Para ver, pessoal? Sim, dá para ver. Esse exercício é o último, o 9. Então tá assim, né? Seja ABC um triângulo ABC, cuja medida dos lados são números inteiros e consecutivos. X, x mais 1, x mais 2. Inteiro e consecutivo. Além disso, o maior ângulo A, o ângulo A aqui, o maior, é o dobro do menor. Eu chamei esse de menor. O ângulo maior se opõe ao maior lado, chamei x mais 2. Oposto ao ângulo maior, o ângulo menor opõe ao lado menor, x, e chamei esse outro ângulo aqui de θ. E o lado oposto x mais 1. Esse ângulo 2β e esse beta, né? E esse θ. Eu fiz relações trigonométricas no triângulo. Então eu comecei demonstração. Vamos aplicar a relação da lei do seno no triângulo ABC. Então existe uma relação da lei do seno onde o lado está para o oposto do seno do ângulo, que é igual ao outro lado que está para o seno oposto do outro lado, assim como também esse outro lado está para o seno oposto. Se fosse traçar uma circunferência, a gente poderia dizer que também é igual a 2 raios. Como eu peguei só duas igualdades aqui, essas duas igualdades eu tirei desse lado BC e desse lado BA, né? Então, eu fiz o seguinte, eu falei que o lado x mais 2 está para o seno de 2β, assim como o lado x está para o seno de beta. Aí eu montei essa relação, chamei de 1, a lei do seno. Apliquei agora a lei do cosseno. Vamos aplicar a lei dos cossenos no triângulo ABC. A lei do cosseno diz que um lado, né, vou pegar esse lado B, oposto a esse vértice B, esse lado aqui, B ao quadrado, está aqui, como B é x, eu falei que B ao quadrado é igual a ao quadrado, né, o lado oposto aqui do A é esse lado aqui, ó, ao quadrado, x mais 2 ao quadrado, mais c ao quadrado, esse lado aqui oposto c ao quadrado, né? Menos duas vezes os lados, né? Que é esse lado A e esse lado C, vezes o cosseno de beta. Eu chamei de segunda de 2. Então, fiz uma relação com a lei do seno e com a lei do cosseno. Pegando a primeira relação da lei do seno, eu escrevi aqui assim, vamos desenvolver a relação 1. Sabe-se pela relação da trigonometria que o seno, né, duplo do arco aqui, esse seno de 2β, que ele está aqui, seno de 2β, podemos escrever ele como 2 seno de beta vezes cosseno de beta pelas a trigonometria. Substituir o seno de 2β aqui em cima, nessa igualdade, por 2 seno de beta vezes cosseno de beta.
e escrevi aqui embaixo. Então, mantive o numerador x mais 2 e embaixo troquei o seno duplo aqui pelo 2 seno de beta vezes cosseno de beta, que é igual, e mantive x sobre seno de beta, x sobre seno de beta. Simplificando o seno de beta aqui embaixo, nessa igualdade, trabalhando aqui nessa igualdade, eu simplifico o seno de beta com o seno de beta, aí me sobra x mais 2, 2 cosseno de beta, tá aqui, e como eu simplifiquei esse seno de beta com esse seno de beta, aqui ficou 1, então ficou x sobre 1. A partir daqui, eu apliquei, né, a relação aqui, e em x aqui, e cheguei a essa relação 2x cosseno de beta, que é igual a x mais 2. E isolei o cosseno de beta e fiz x mais 2 sobre 2x, né? A partir desse momento, eu trouxe a relação 2, que está aqui, esse cosseno de beta, eu substituí por x mais 2 sobre 2x. Então, vou manter essa relação aqui da lei do cosseno. E do cosseno de beta, eu escrevo x mais 2 sobre 2x. Aí eu trouxe para cá, né? Então, ficou x ao quadrado. Está aqui no primeiro membro. Mantive x mais 2 elevado ao quadrado, mais x mais 1 elevado ao quadrado. Menos 2 que multiplica x mais 2 vezes x mais 1. Vezes o cosseno de beta que eu substituí por x mais 2 sobre 2x. Está aqui. Essa relação, se a gente for desenvolver aqui esse produto notável, né, tudo aqui, a gente vai chegar nessa relação aqui, né, desenvolvendo aqui, né, o quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo pelo segundo, o quadrado do segundo termo. Para simplificar, para não ter muito cálculo para a gente desenvolver, né, depois podemos desenvolver aí a parte, a gente chega nessa relação aqui. Essa relação eu tenho aqui, ó, 6x ao quadrado, e aqui eu tenho dois termos com x ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado. Daria menos 5x ao quadrado. Com a soma de 6x ao quadrado, ficou x ao quadrado. E 5x aqui com menos 8x, a soma desses dois, me dá menos 3x. E menos 4. Menos 4 igual a zero. Quer dizer, se desenvolver essa álgebra aqui toda, a gente vai cair nessa equação do segundo grau. E essa equação do segundo grau, as raízes, né, ao desenvolver, a gente vai obter aqui o discriminante aqui 9, né, e somado com 16 vai dar 25, né, resolvendo, a gente chega nessas raízes aqui, né, x1 igual a 4 e x2 igual a menos 1. Como o menos 1 não serve, né, a medida negativa, no caso aqui do x aqui, eu não usei o menos 1. Eu fiquei com o 4. Então, eu concluí aqui, portanto, que os lados x4, o outro 4 mais 1, 5, e 4 mais 2, 6. E aí ficou sendo 4, 5 e 6. Aí ficou determinadas as medidas do lado deste triângulo. É isso aí, professores, turma. Aí eu não sei aí se... Muito bom. Alguma pergunta para o Wilmer? Não, o professor, muito boa, concordo com o senhor. Eu só queria deixar uma sugestão para o Wilber, não sei se ele chegou a resolver. Tenta desenhar uma bissetriz partindo do vértice A para L e usar alguns resultados relacionados com a parte das bissetrizes. Eu consegui desenvolver nessa linha, sem ter que usar as relações com seno e cosseno aí. Mas achei interessante a resolução dele, sempre é bom ter um caminho diferente. Mas para mim deu certo trabalhar com o desenho da bissetriz
que parte do vértice A. Só não coloquei no papel, por isso que eu não vou me oferecer para apresentar, mas ficou legal, parabéns. Obrigado, pessoal. Pode parar aqui a compartilhamento? Pode sim. Obrigado, professor. Opa, obrigado vocês aí pelas dicas, sugestão aí. Bem-vindo, sempre é bem-vindo. Bom, agora acho que sim, que o Car. Pode ir lá, Car. Deu certo? Parou, não parou? Carlos, liga a câmera. Não, a câmera não, o microfone. O microfone parece ligado aqui, no, mas não dá para ouvir você, Car. A gente não está ouvindo, não. Agora fechou. Acho que ele teve que sair e vai voltar de novo. Tem mais alguém que queira apresentar? Olá, Juan. Sim. Para manter Eu gostaria só de compartilhar, né, uma construção que eu fiz na parte de cálculo diferencial, na parte de otimização. Vai lá, então. Uma coisinha bem rapidinha. E aí, enquanto isso, né, se o Cal quiser arrumar o microfone, né, depois eu passo para ele. Então, vou compartilhar aqui a minha tela. Já vai cair direto na... Só minimizar aqui para vocês não verem a prova que eu estou fazendo para os cadetes, né? Essa é boa, né? Compartilha aí a prova que a gente... Apareceu a tela aí? Acho que eu só colocar minha apresentação. Bom, a ideia de apresentar esse probleminha, Juan, é para ver qual a influência, né, que o GeoGebra agora está tendo aí com relação às minhas aulas de cálculo, né? Então, tem um probleminha que eu tenho, né, um arame, né, de 1,5 m de comprimento, vamos supor que é esse pedacinho aqui azul. Dá para ver o meu mouse? Sim. Né? E aí eu quero cortar esse pedaço de arame, né, num determinado local, para que, com uma parte, eu vou construir uma circunferência, e na outra parte eu vou construir um triângulo. Ok? Então, um pedacinho de arame eu vou construir a circunferência, um pedacinho de arame eu vou construir o triângulo. E aí, a estratégia, a otimização é cortar esse arame de maneira que a área total, né, dessas duas figuras geométricas venha a ser a menor possível, tá? Venha a ser mínima, como está aqui no enunciado. Aí, vou só passar rapidamente aqui como é que é feito, né, a questão do cálculo da minimização. Então, um pedacinho X eu vou reservar para a circunferência, um pedacinho Y, né, para o triângulo.
Isso aqui do x, que vai ser o comprimento da circunferência, né? Eu vou tirar qual vai ser o raio, ok? Esse outro pedacinho aqui vai ser o y para construir o triângulo, então, divide por 3, eu tenho meu triângulo equilátero. Ok? Então, essa primeira área aqui da circunferência, né? Ela vai ser dada por essa expressão, né? Na verdade, né, é o comprimento x dividido por 2π, e aí joga na formulinha da área, né, que é π vezes o raio ao quadrado. E na área do triângulo equilátero, eu já usei a formulinha, ok? Então tá aqui, ó. Então a formulinha da área do triângulo equilátero em função, né, do lado B, é raiz de 3 sobre 4, b quadrado. Então tem essa outra área da parte aqui, ó, que é a área do meu triângulo equilátero. Como, né, o pedacinho para a circunferência e para o y estão assim relacionados, né, eu passo esse x para cá, eu tenho, né, o valor do y e jogo ele aqui. Tudo, né, para tirar uma função área, a função área aqui, só dependendo de uma variável, da variável x. Bom, aí eu equacionei, né, e aí eu tenho essa expressão aqui, que para cada valor de x, ela vai me fornecer o valor da área total, né, a área da circunferência e a área do triângulo equilátero. Eu quero, né, aonde essa área ela é mínima. E esse valor mínimo, né, ela vai ocorrer no ponto crítico, ou seja, no valor em que vai anular a minha derivada. Então, calculei a derivada, joguei igualei a zero, né, e aí encontrei esse valor mínimo aqui. Aí fiz, né, só uma certa aproximação, né, só para saber mais ou menos onde eu vou cortar o pedacinho, né, do meu arame, né, e aí formar essas duas figuras geométricas. Bom, aqui só mais uma linha, né, para comprovar que realmente esse valor aqui ele é o que vai minimizar essa área, né? Eu calculo a derivada segunda, substituo, né, esse ponto crítico aqui na derivada segunda, como deu um valor maior que zero, então a concavidade ela é ah, não, isso aqui é a resposta do outro B aqui, né? Eu não apliquei o valor aqui, né? Como esse valor aqui é positivo, né, para todos os valores de x, então a concavidade é para cima, né, logo o valor é mínimo. Tá? Bom, isso aqui é a resolução que é feita através, né, do cálculo diferencial. Então, é justamente nessa contribuição aqui que eu quero apresentar para vocês a contribuição do GeoGebra. Então, deixa eu só trazer aqui a construção do GeoGebra. Então, tá aqui, ó, o meu fio, né, o meu arame de tamanho 1,5, e aí eu posso, né, ir mexendo aqui, ó, a construção do meu círculo. Então, vamos supor, se eu for cortar ele nesse pedaço, né, esse valor aqui, ó, dividindo por 2π, eu vou ter o raio. É a circunferência centrada aqui nesse ponto, onde eu estou percorrendo, né, sobre este segmento. Então, eu tenho aqui o valor da área, e aí, né, eu utilizei aqui para ele ir calculando, tá vendo? Estava calculando ali, né, o valor da área. E, consequentemente, né, desse pedacinho aqui para cá que sobrou, né, divide por 3, aí eu defini aqui um ponto, né, que tem um terço dessa distância, e aí eu fiz, né, a construção de um triângulo equilátero, usando, né, a ferramenta para construir um polígono regular, né, com 3 lados. E aí eu posso ir mexendo aqui e mostrando para o pessoal, né, conforme eu vou modificando, né, a área da circunferência vai mudando, o valor da área do triângulo vai mudando, né, e aqui está a soma. Eu posso, né, ir tentando aqui buscar um valor que vá minimizar, né. Então, olha lá, já passou para 7, 700 e tal, 69 e tal, então parece mais ou menos por aqui é onde é que eu vou atingir o meu mínimo, né. Mas aí fica meio muito, né, na inspeção. Aí o que eu fiz? Aquela função, né, na qual me dá o valor, né, dessa área, eu tracei aqui, ó. Tracei aqui e né, é até uma parábola, né, com a concavidade para cima. E tem um outro recurso aí que o João me ensinou,
que é você encontrar o extremo, né? Você aperta lá, você pede a função extremo, então ele já me deu aqui, ó, né, o valor, o extremo. Eu sei que é mínimo, né? Porque aqui a concavidade está para cima, ok? E aí, para casar bem aonde vai otimizar, né, o corte desse arame, eu coloquei um outro pontinho aqui, né? Conforme eu vou prosseguindo aqui o centro, aí ele vai até chegar ali, né, no ponto de mínimo. Chegou ali no ponto de mínimo, né? Então tenho aqui o valor dessa área mínima, né? Também visualmente, aonde que eu devo cortar o meu arame, tá? Para minimizar a área dessas duas figuras geométricas. Então, nesse sentido aí, Juan, que está a contribuição, né, do GeoGebra agora também nas aulas de cálculo, né, na parte de otimização. Você está modificando aí, ó, os Muito bom. da Força Aérea. Ô, Alexandre, opa, Fala, João. tem como você modificar o tamanho do arame aí? Por exemplo, deixar o tamanho variável para cada como se fosse um parâmetro? Deixa eu ver, deixa eu ver aqui. Tem, ó. Agora não sei se vai mudar junto, né? Puxa o tamanho do arame para um negócio maior, se for fácil, que aí dá para ver a parábola, entendeu? A parábola dá para ver que funciona, tem x quadrado, né? Então, sim, claro. Mas o que eu digo é puxar o tamanho do arame para 10, 20, alguma coisa, que aí fica claro essa questão do ponto de mínimo visualmente no gráfico. É só uma... mas aqui não tá claro, não? Tá claro também, mas o que eu digo é que como o tamanho do arame é pequeno, o ponto de mínimo, por exemplo, do ponto próximo, um ponto próximo ao ponto de mínimo, está parecendo que ele já é igual, entendeu? Mas está claro, dá para ver que é o ponto de mínimo, claro. Posso até mudar a escala também, né? Ele melhora a simplicidade. Mas o que eu queria só mostrar aqui... É isso daí mesmo que você fez. Vendo a área. Não estava nem preocupado aqui com a própria função, né? Sim. Era mais essa animação aqui, ó, e esses valores. Porque a questão, né, que passa aí para o pessoal está na demonstração, né, matemática. Aqui, ó. Então, está aí na modelagem, né, da função, determinação do ponto crítico, né, e avaliação de que o ponto crítico é realmente aí um minimante. Né? Então, a minha ideia era, primeiro, apresentar nessa resolução, e aí depois, né, fazer a ilustração no GeoGebra. Mas aí dá, né, para implementar e modificar. Agora, se eu mudar o B aqui, eu não sei se ele vai, se na programação, né, se ele vai atualizar aí com relação ao valor dessas áreas aqui, ó. Mas... O que é o B? O que é o B que você falou, mudar o B? O arame, né, ele tem tamanho 1,5. Então, se eu passar esse B aqui para 2, ou passar ele aqui para 1, né, não sei se ele vai diminuir. Diminui sim, ó. É o que eu ia falar assim, e se você pôr o B... Mas eu não sei se atualiza a função também. Oi? E se você pôr o ponto D, que é o tamanho do arame, como um slider, variando de 0,5 até 10, por exemplo... Não faz sentido você mudar o tamanho do arame de uma coisa que quer otimizar, né? Ele tem que ficar constante. Mas à medida que você tiver para 1,5, quando o D for 1,5, você otimiza. Aí você muda um pouquinho, otimiza de novo, entendeu? Para ter um dinamismo, né? Um dinamismo. É uma coisa que eu estou pensando aqui também. É assim...
tá vendo o problema e depois, a partir do problema, você começa a pensar coisas em cima. É que é interessante manter, né, o objeto que você quer otimizar constante, né? Esse que é a graça. Mas esse aí é só para mostrar aí para o pessoal também já deve usar, né, nas aulas aí, e mostrar aí para o Juan que não fica, né, só aí na geometria. E né, a minha aula, nesse momento de pandemia, a gente fica em casa agora com esses recursos computacionais, né, realmente já são outra abordagem, né? E essa aí eu gostei um pouco da construção dela. Muito legal, Alessandro. Os estudantes conseguem fazer algo parecido ou não? Ou você pediu para ele fazer? O João até deixa, né, algumas construções no GeoGebra já pré-fabricadas ali, para eles mexendo, né, e tal. Mas eu percebi que ainda tem ali algumas resistências, né? Eu falo, pessoal, vai lá no GeoGebra, né? Digita ali a função, digita F', já aparece a derivada, F', né, põe no ponto, né? Mas aí ainda não. Eu não percebi que o pessoal tenha essa inserção ainda. Eu percebi, eu verifiquei alguns alunos, você tem aí 2 ou 3, alguns alunos que estão mais afim à matemática, né, que dominam um pouco mais, aí eles mexem um pouco mais. Mas não é regra geral, né? Não. É uma coisa que eu acho que nós temos que vencer ainda, né? Do pessoal já ir se acostumando. No ano que vem, o pessoal que vai entrar já sabe, esse pessoal já usa GeoGebra, já usa isso, Python, que seja, qualquer linguagem. E aí ele, à medida que vai evoluindo, eles vão se acostumando. Bom, eu ia falar que eu tenho umas 2 ou 3 construções aqui, daquelas do Juan, no curso 1, Juan. Ok, então vou parar a apresentação aqui. Se quiser que eu mostre aqui. Ô, Alessandro, eu ia sugerir para você mostrar aquela construção do sistema solar para o pessoal, se não tiver ninguém que for apresentar. Logicamente que a prioridade é para o pessoal que vai apresentar. Você vai mostrar mais alguma coisa também? Que eu já poderia ir buscando. O sistema solar, né, a construção que nós fizemos ali, caramba, agora dá para fazer utilizando muito menos ferramentas, né? Dá para dar uma boa otimizada, né, na construção daquele probleminha que o Juan propôs, a gente fez o sistema solar. O que você quer fazer, João? Eu estou aguardando, se alguém se manifestar que vai apresentar, eu retiro as minhas cartas da mesa. Tem o Juan também, que pode... Então o Juan, passa a bola para você aí. Exato, o Juan que decide. Parece que tem alguém que queira apresentar. Cosma. Cosma Daiane. Pode apresentar, Cosma. Olá, boa tarde. Ainda é tarde, né? Boa tarde. Ainda, 17h34. Você está em qual cidade? Eu sou de São José de Piranhas, no interior da Paraíba. Que legal. Tudo bem. Docente? Bem, eu terminei o curso de licenciatura em matemática agora em 2019, mas eu ainda não trabalho, não. Não atuo, não.
Na minha cidade tem muita gente formada em matemática. O pessoal gosta bastante de matemática e fica meio complicado. Que legal. E esse barulho é o mar aí perto de você? O mar, quem me dera. É o ventilador, mas eu desliguei ele. Deixa eu ver aqui para apresentar. Pode colocar, né, a apresentação? Pode sim. Tá dando para ver? Sim. Pronto, é um problema das listas. Eu vou fazer a construção e resolver os itens. O problema ele diz assim, que no triângulo ABC, os pontos L, M e N estão sobre o lado BC, CA e AB, respectivamente. Aí fala que o segmento AL, BM e CN são concorrentes a um P. Para construir, eu fiz o seguinte. Eu construí um triângulo qualquer. Aí eu vim aqui na entrada. Coloquei ponto no caso aqui na região. Então, a região será o triângulo que eu acabei de construir, que foi o T2. Aqui o meu ponto. Deixa eu ver, tem que vir aqui. Esse ponto aqui, que é o ponto que está aqui dentro da minha região, que é o triângulo, que seria o ponto P. Aí, as retas, elas devem ser concorrentes. Eu vim aqui em semi-reta. Vou construir a semi-reta que passa do vértice do meu triângulo para o ponto. Da mesma forma, eu vou fazer com todos os outros vértices. Tá aqui. Então, são todos concorrentes ao ponto que eu construí, que seria o P. Eu fiz uma construção aqui que vai vir com a legenda correta. Eu vou traçar os pontos de intersecção nos lados do triângulo. Esses são os pontos de intersecção. Quer dizer que eu já posso ocultar. Receber objeto. Vou construir segmentos para ficar melhor de visualizar. Passa do vértice até o ponto que eu construí. Solta. É que a gente pode manipular. E observe que está sempre concorrente ao nosso ponto. No caso H, ele seria o ponto P. Então, deixa eu mostrar aqui a construção com a legenda correta. Da mesma forma, eu fiz esse aqui, que são os pontos dados, triângulo ABC, os pontos L, M, N, e aqui os segmentos concorrentes, as retas concorrentes. Eu vou deixar a construção aqui para a gente visualizar, porque fica melhor de entender a questão. Aí eu vou aqui a resolução do item 1. Item 1, o item A, pede para encontrar o valor numérico
do segmento PL sobre AL, mais o segmento PM sobre BM e PN sobre CN. Aqui, ó, os triângulos, ó, aqui, P, B, C, esse triângulo aqui embaixo. E o triângulo ABC, que no caso ele todo, eles têm a mesma base, que seria a base BC. Então, é uma base em comum para o triângulo todo e esse triângulo aqui de baixo. Logo, as sevianas aqui, PL e o todo AL, eles têm uma proporção de área, eles têm a mesma proporção. Ou seja, se eu pegar PL sobre AL, vai ter a proporção da área dos nossos triângulos. No caso, o triângulo PBC e o triângulo todo ABC. Essa seria a proporção que a gente tem. Da mesma forma, eu posso fazer para quando a base for AC e para quando a base for AB. Eu posso pegar a mesma lógica, que aqui a base será comum a esse triângulo daqui e o todo, e da mesma forma, essa base AB também será comum ao triângulo ABB e ao triângulo todo, que é o triângulo ABC. Então, essas são as relações que a gente tem, essas três relações. Isso implica dizer que se eu somar todas essas relações, essa relação aqui, ó, PL sobre AL, mais PM sobre BM e PN sobre CN, isso também vai ser igual à soma das áreas. Essas áreas. Mas, ora, aqui o denominador, ele é igual, né? Então, a gente conserva ele e soma apenas os numeradores. Só que se a gente somar a área desse triângulo PBC, a área do triângulo APC e o triângulo ABP, vai dar justamente a área do todo, que é a área do triângulo ABC. Fica a área do triângulo ABC sobre a área do triângulo ABC, que era o denominador. Então, como são iguais, quando a gente divide, a gente tem um valor 1. Então, o valor numérico dessa soma é igual a 1. Ok até aqui? Sim, sem problemas. Pronto. Então, essa seria a resolução do item A. Vamos ver como fica o item B. No item B, ó, nós temos esse segmento aqui, ó. AP. Quem seria AP? AP seria o todo segmento, toda a seviana aqui, que seria AL, menos esse trechinho aqui, PL. Da mesma forma, eu posso fazer aqui com BP, que vai ser o todo, menos PM. E da mesma forma, com CP, será CN, toda a seviana, menos esse trechinho aqui, PN. A gente vai usar o que a gente encontrou no item A. Aqui é a soma desses três. Quando eu somar AP sobre AP, BP e CP. Aí aqui, ó. Como a base aqui é a mesma, eu posso aqui pegar a L sobre a L menos aqui PL sobre a L, aí mais
Aqui, a nosso denominador é BM, e aqui, CN. Eu só organizei aqui da mesma forma, eu separei as frações, para ficar melhor de visualizar. Deu 3 por quê? Porque AL sobre AL é 1, BM sobre BM é 1, e CN sobre CN é 1. Então, dá 3 menos. Menos porque, como aqui está negativo, aí eu coloquei o menos em evidência, aí o sinal aqui ficou positivo, que é justamente aquilo que a gente encontrou no item A. No caso, vai ficar 3 menos 1, que 1 foi o valor que a gente encontrou em A. 3 menos 1 será igual a 2. Então, é o valor numérico da expressão do item B. Ok? Ok, puxa vida. Parabéns, Daiane. Você tem uma boa didática, uma boa apresentação. As escolas aí estão... deveriam de contratar para em sala de aula. Obrigada. Probleminha bacana. Eu queria fazer só 2 perguntinhas, né, de construção que usam. Como é que faz para você escolher um ponto dentro do triângulo, né, e ele não escapar do triângulo? Eu sabia fazer um segmento, e ali dentro do triângulo, como você construiu? Foi aqui, deixa eu vir aqui novamente. Eu construí o triângulo, não foi? Aqui chega para cá. Aí aqui na entrada tem o comando, que é ponto em. Aí ele já aparece, ponto em região, que já está aqui. Aonde está? Não peguei. Na entrada. Ah, você está no Classic, então tem uma entrada aí. Ah, tá. Tá vendo? Aqui na entrada, aí tem ponto em. Aí eu seleciono o polígono que eu criei, que no caso foi um triângulo, ele já nomeou de T2. Aí a região seria T2. Aí ele vem para cá automaticamente, e aí ele já não escapa para fora. Ele vai ficar limitado aqui aos lados do triângulo ou de qualquer outro polígono que eu construir, e aí dentro da sua região. Fica aqui limitado. Vai falar? Parabéns aí, Daiane. Muito bom. Tem também, daria para... você tem que definir um conjunto, Alessandro. E aí você fala que o ponto vai estar em tal conjunto. Então, por exemplo, você pode ter um ponto que muda só entre os vértices. Você está dando aula que estos são os vértices do triângulo. E pode ter um ponto que muda entre os 3 vértices. Tem que definir o conjunto entre chaves. Na aula de entrada, você define o conjunto com chaves. Com um conjunto discreto, então, né? Isso, você no conjunto U está formado por A, B e C, por esos 3 pontos. Aí você cria um ponto D, o D é um ponto em U. E aí o ponto só muda entre... Entendeu? Sim, sim. Bacana. Só uma outra coisa também, Daiane, que você utilizou aí, que eu também gostaria de aprender como é que você faz, é selecionar e deletar o objeto. Viu que você selecionou e deletou. Como é que você faz isso? Sim, que eu fiz assim, né? Isso. Isso mesmo. Eu cliquei com o botão direito, eu clico e arrasto com o mouse e com o touch do notebook. Só clico e arrasto. Com o botão direito. Legal. Isso, selecione e arrasto com o touch ou com o botão. Com o botão não, com o mouse. Tá. Eu estou fazendo perguntas sobre essas construções, mas é claro que a sua demonstração aí ficou muito legal também. Ficou bacana aí o exercício que você escolheu, né?
e a forma como você apresentou. Então, foi só essas outras partes que realmente o Juana me ensina, eu fico aqui, né, tentando descobrir sozinho. Mas parabéns aí. Se alguém quiser perguntar ou contribuir com mais alguma coisa. Obrigada. Parabéns, Daiane. Não, só para elogiar mesmo, eu estou adorando o curso. Eu vi aqui o Cosma Daiane. Eu vi a cidade bem longe do mar, né? Aqui, bem longe não, razoavelmente. É bem longe mesmo. Você tem alguma explicação do porquê a sua cidade tem uma grande afinidade por matemática? Por que as pessoas aí têm uma grande afinidade? Eu creio que a matemática assim, é forte aí nessa região, tem cursos de matemática. Qual é o seu ponto de vista sobre isso? No meu ponto de vista, porque assim, aqui São José de Piranhas é uma cidade bem pequena, então a cidade maior, mais próxima aqui da gente é a cidade de Cajazeiras, que ela está se desenvolvendo bastante. Lá tem a UFCG e tem o Instituto Federal. Ambas as instituições, elas oferecem o curso de matemática, e é um curso bem acessível para todo mundo. Assim, muita gente acaba desistindo, muita gente acaba entrando porque não tem outra escolha, porque a nota de... Pelo menos, logo quando eu entrei na minha turma, a professora, ela até fez o questionamento, como é que vocês vieram parar na matemática? Aí, não, eu queria fazer outra coisa e não consegui, minha segunda opção era matemática, eu vim para cá. E a pessoa entra e acaba se identificando. Foi o meu caso. Eu me identifiquei bastante lá, gostei muito, os professores lá da UFCG, onde eu estudei, eles foram bastante acolhedores, eles ajudaram bastante. Eu acho que foi justamente isso que fez com que eu e muitas outras pessoas permanecessem lá, porque são cursos acolhedores, são instituições acolhedoras. E é um fato, porque em Cajazeiras, a UFCG é o Centro de Formação de Professores. Então, a região inteira acaba não tendo muita escolha. Tem outras instituições, mas são privadas. Não é todo mundo que tem condição de pagar. Então, a gente acaba indo porque é mais próximo, porque é mais acessível. Nossa cidade só tem professor, basicamente. Você pretende seguir com a pós-graduação? Pretendo sim, eu estou finalizando a especialização, estou apenas com o TCC agora para finalizar. Também me inscrevi para alguns mestrados e estou aguardando, mas eu pretendo sim, mestrado, doutorado, pós-doutorado, ainda sou muito nova, daqui para lá ainda dá para fazer bastante coisa. Vai em frente, tem um belo futuro. Obrigada. Bom, obrigado pela resposta. Muito obrigado, Daiane. Encerrar a apresentação? Pode sim. Se alguém tiver outra pergunta, mais alguém quer apresentar? A Cristiana está aparecendo por aí. Quer apresentar, Cristiana? Olá, boa noite, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, noite. Olá. Eu estou de máscara porque eu estou na escola, não tem como tirar, tá bom? Sem problema. Você está onde, Cristiane? Eu sou de São Paulo. São Paulo. É São Paulo mesmo. Espera um pouquinho. Já trabalha com GeoGebra há bastante tempo também? Então, eu tive contato com o GeoGebra quando eu fiz a faculdade. Mas depois que eu terminei a faculdade, eu trabalho ali mais quando eu vou trabalhar com função, para ver gráficos, crescimento, decrescimento, essas coisas assim. Trabalhar essa parte de construção, da parte da geometria, não. Cristiano, quando você fez a faculdade, você pode falar? Em 2003. 2003 você terminou? Não, 2006 eu terminei. Então, fiquei 3 anos aí com contato, 4 anos, né? E aí eu tive bastante tinha essa instrução com o GeoGebra. Isso é bacana. Eu tive essa instrução. Aí, agora, no curso, eu me inscrevi,
Mas eu chamei 2 colegas, porque eu não sou besta de fazer esse curso sozinha, né? Quem são? Pode falar? Eles estão por aí? Nossa, é o Eli e a Ivânia. Ah, o Eli. O Eli e a Ivânia, né? Tanto que esse que ele perguntou para o professor Juan, a gente estava analisando ontem, né, da circunferência vermelha lá, que a gente ficou com bastante dúvida sobre ele, né? Então, eu vou mostrar o meu. Assim, eu não sei se todo o procedimento que eu fiz está correto, e aí eu vou pedindo até ajuda também, que aí depois eu refaço e eu mando de volta, tá bom? Então, esse daqui, eu lembro que o Clóvis, ele apresentou esse daqui, acho que 2 semanas atrás, né? Ele apresentou esse mesmo. Então, seja ABC um triângulo, tá? Um triângulo ABC. Ele fala que aqui no B, ele tem um ângulo de 90 graus. Seja F um ponto sobre o lado AC. Então, F, né? Do lado AC. Seja M e N são ortocentro dos triângulos A, B, F, e o outro B, F, C. Então, eu tracei o ortocentro, que eu tracei em vermelho, e o ponto M e o ponto N. O que eu fiz? Eu comecei a mexer um pouquinho com este ponto para tentar entender como que é a trajetória dele. Porque o Clóvis, quando ele fez, ele traçou, acho que, semicírculo, e ele colocou que essa medida aqui era raio do semicírculo. Mas ele não mexeu, tanto que eu queria tanto que ele mexesse esse ponto, para verificar o que acontece com ele. O que eu percebi? Que quando ele está aqui, os 3 pontos se encontram, o ponto F, o ponto M e o ponto N. Então, eu percebo que eles se encontram no mesmo ponto, e aqui forma um ângulo de 90 graus. Né? Porque esse aqui é a altura. Tudo bem até aqui? Aí, o que eu percebi? Que quando eles se encontram, essa reta que está tracejada em vermelha, ó, aqui, a M, a reta I e a reta M, elas são paralelas, né? Por quê? Porque elas se encontram aqui no mesmo ponto, ó. Elas se coincidem. Então, eu escrevi aqui, quando o ortocentro MN no ponto se coincide em um único ponto, então a medida daqui vai ser de 90 graus, pois o F se encontra na intersecção da altura do vértice B com segmento AC. Então, as retas I e M se coincidem, portanto, as retas I e M são paralelas. Tudo bem até aqui? Aí, como elas são paralelas, o que eu deduzi, né? Não sei se eu posso fazer isso. Como aqui é ângulo de 90 graus, isso aqui, ele é ponto médio desse segmento aqui. Então, eu tenho esses 2 segmentos são iguais, essa medida é igual para os 2. Então, este lado aqui, esse ângulo, ele é igual a esse daqui. Como a medida dos 3 ângulos aqui é 180, 180 tira 50, fica 130, dividido para 2 aqui, como esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, então aqui mede 65, aqui mede 65. Tá? Então, eu coloquei que o triângulo é isósceles, então o ângulo A e o ângulo C, ele é igual, o mede 65. Aí eu peguei e mexi mais um pouco com isso daqui, mas joguei um pouquinho para cima, e eu descobri que aqui, o encontro daqui de M, N, ele também tem um ponto médio, tá? O que ele quer descobrir? Ele quer que a gente determine o ângulo F, esse ângulo que está aqui em cima. Então, o que eu sei? Como essas 2 retas aqui são paralelas, aqui é 90 graus, e aqui também é 90 graus, com essa reta, segmento AB. Então, o que eu sei? Que o ângulo daqui, deixa eu só subir um pouquinho. Opa, aqui. Esse ângulo que eu chamei de beta e esse ângulo que eu chamei de alfa, eles são complementares. Então, ele mede 90 graus, porque tudo isso aqui é 90 graus. Se aqui mede 65, para 90, então esse alfa mede 25.
Então, sabemos que o A e o B são complementares, formam um ângulo de 90 graus. Então, o B vale 65, logo, o A vale 25. Tudo bem? Aí, o que eu pensei? Aqui, dá para montar um paralelogramo aqui. Vai ser paralelos, aqui também são paralelas. Essa medida aqui de cima vai ser igual à medida de baixo, né? Aqui, ângulos opostos pelo vértice. Esses dois triângulos aqui, eles são semelhantes. Se eles são semelhantes, a medida, então, desse pedacinho aqui é igual à medida desse daqui. Então, a gente conclui que esse triângulo MFM, ele é, então, a medida desses dois ângulos aqui dá 25 e 25, então dá 50. Então, a medida do F, ele é 50. Tudo bem? Cristiane, não ficou claro para mim se no texto do problema esse ponto M pode estar em qualquer lugar, não? O F pode estar em qualquer lugar. Pode. Pode qualquer lugar da reta AC. E você resolveu o problema com o F em que lugar? No extremo? Quando a gente vai resolver o problema, a gente tem que procurar quanto mais simetria, fica mais simples, não? A gente tem que tentar procurar botar o ponto em um lugar que seja o menos simétrico possível, porque aí considera o caso geral. Você pode ir para testar, você vai testando o que acontece se F está no ponto médio de AD, o que acontece se F está no extremo. Mas na hora de resolver o problema, de forma genérica, para o caso mais amplo, o ponto F tem que estar em um lugar o menos simétrico possível. Não sei se você considerou o ponto F em que lugar para resolver o problema? Sim, não. Quando eu coloquei o ponto F aqui no começo, eu coloquei ele em qualquer lugar. Eu não coloquei ele como ponto médio, nada. Eu coloquei ele em qualquer lugar. Tá certo, então. É que eu não tinha entendido direito essa... Não, esse ponto F aqui, seja um ponto F em qualquer lugar sobre. Eu coloquei ele em qualquer lugar. Certo. Tá? E aí eu tracei o ortocentro, né? Os dois que pede, o M e o N. O M ficou para o lado de fora, igualzinho do Clóvis. O Clóvis também ficou para o lado de fora, né? E aí eu fui pensando nesse movimento que ele faz, né? Quando ele vai lá para cima, que aí a reta são paralelas, se ela vem para cá também, elas ficam paralelas. Se elas se encontram no único ponto, elas se coincidem, elas ficam um em cima do outro. Tudo bem? Não, eu entendi essa análise que você faz para ganhar clareza sobre o problema. Agora, o meu ponto é que a demonstração não pode... você não pode pôr o ponto F aí no meio, porque esse é o caso mais simples. Tá. E aí eu teria que pensar ele em outro Você tem que deixar algum ponto que não seja o meio. Para você, a demonstração não pode depender da posição do ponto F. Então, para demonstrar, você tem que pôr o ponto F em um lugar que não é o meio. Não sei se consegue me explicar. Eu coloquei ele aqui em cima. Aqui em cima pode ser? Esse é um caso particular. Aí você demonstra um caso particular, não demonstra em qualquer hipótese. Então, na verdade, eu teria que jogar ele para algum outro lugar e pensar nesse... Isso, tem que fazer a demonstração com o ponto F em um lugar como esse aí. Certo. Então, eu vou pensar nele de novo e na próxima vez eu apresento de novo, então. Eu gostaria de sugerir para pôr ele lá no fórum, o Cristiane. Colocar ele aonde? No fórum. Eu já coloquei. Sim. Okay. Eu coloquei 2 e eu estou esperando a resposta desses 2 e eu não recebi ainda nenhuma resposta, nenhum retorno. Às vezes o pessoal está pensando, porque são problemas que não são simples de serem feitos, né, também. Mas acho que está no caminho, né? Como o Juan falou, você conseguiu tirar algumas conclusões aí.
Agora, tentar, baseado nessas conclusões preliminares, estabelecer o raciocínio que leve à conclusão. Se você me permite, eu gostaria de sugerir ou um slide a mais, ou para ir apresentando essas discussões da demonstração em si. Essa argumentação que você fez, acho que está coerente, não dá para escrever. Só para fechar, sabe, quem pega o slide, as suas anotações, ela vai ler o começo, vai ver a solução, falar, opa, eu entendi, ou vou ter que trabalhar em cima para entender a solução. Não sei se o Juan e o Alessandro concordam com a ideia, mas é isso aí mesmo, tá? Bacana. Tá bom, então. De nada. Vou voltar aqui. Valeu, boa apresentação, Cristiane. Obrigada. Parabéns. Mais alguém quer apresentar? Professor, eu posso fazer uma apresentaçãozinha rapidinho? Pode ser, Clóvis. Ganhar um pontinho, né, professor? Eu acho que é essa. Não é essa. Não é essa. Pronto. Tá dando para ver, professor? Tá sim, Clóvis. Então, tá bem rapidinho. Então, esse é o problema proposto 6 da aula passada, que diz o seguinte: seja um quadrilátero ABCD, inscrito no círculo, de tal forma que os prolongamentos dos lados AD, deixa eu dar uma diminuindo aqui, AD se encontram e BC se encontram em Q, e os prolongamentos de AB e CD se encontram em P. Prove que as bissetrizes dos ângulos DQC, que são iguais, diz que esses dois ângulos são iguais. Eu tive uma dificuldade de interpretar aqui primeiro essa questão da igualdade, depois eu entendi. E APD são perpendiculares, né? Ou seja, os segmentos PE e FQ formam aqui ângulos de 90 graus. Então, primeiro eu tenho que provar que os segmentos PE e QF são perpendiculares. Então, o que é que fizemos? Primeiro, a gente construiu aqui a interseção dos dois segmentos, que está sendo aqui materializada pelo ponto I. Tá? Esse ângulo é igual a esse, né? O problema diz. Como segundo passo, eu construí o segmento PQ. Nasceu aqui o triângulo PIQ. Tá? Então, a gente teve o pensamento de traçar as mediatrizes dos lados IP, IQ e PQ, encontrando aqui o ponto de interseção J, que é o circuncentro de uma circunferência que está circunscrita no triângulo PQ. Como eu tracei mediatrizes, logo, o ponto de interseção das mediatrizes com os lados do triângulo são pontos médios, respectivamente. Então, o J é o ponto médio do segmento PQ. Isso é fato, né? Então, eu construí a circunferência circunscrita ao triângulo PQ, com o seu circuncentro sendo o ponto J.
J é ponto médio do segmento PQ. J pertence também, ó, à mediana IJ. Tá? Traçando o segmento IJ, eu vou encontrar aqui a mediana. Por quê? Porque o segmento IJ a mediana vai encontrar o segmento PQ no ponto J, ou seja, no seu ponto médio. Logo, a mediana vai ter o mesmo comprimento da metade do segmento PQ. E como o triângulo P e Q está inscrito na circunferência, logo, JP, JQ e IJ são raios da circunferência, e PQ é o diâmetro. O que é que eu concluo aqui? Que a medida de IJ, né, é igual a metade do segmento PQ, ou seja, a medida mediana desse triângulo é o diâmetro dividido por 2. Mas qual é o triângulo inscrito numa semicircunferência, cuja mediana é metade da hipotenusa? É o triângulo retângulo. Logo, o ângulo P e Q é igual a 90 graus. Como P e Q mede 90 graus, decorre o quê? Como P e Q mede 90 graus, o ângulo F e E também mede 90, por ser OPV. Consequência disso, o ângulo F e P também vai medir 90 e o E e Q também 90. Logo, os segmentos EP e FQ são perpendiculares. Tá? Obrigado aí. Algum comentário? Está tudo ok? Eu estou com uma dúvida aqui, não sei se é dos colegas, o professor Clóvis. Na construção do senhor, o senhor considerou os dois ângulos aí formados pelos pontos de interseção iguais? Esse aqui? Você fala esse aqui? O ângulo FPI. Não, beta. Isso, é porque o problema já diz isso. Esse ângulo APQ é igual o ângulo DQC. O problema já diz isso, que esses dois ângulos são iguais, mas eu não usei esses ângulos. Eu trabalhei eu não usei nada do que o problema me disse, eu só usei mesmo o que eu construí. O que o problema deu de informação, eu praticamente não usei. Entendeu? Eu trabalhei mais com o circuncentro aqui, o ponto J. Por que aqui vale 90? Também tem a questão porque é um ângulo, P e Q é um ângulo inscrito na circunferência. Como ele é um ângulo inscrito na circunferência, a medida dele é metade do ângulo central correspondente a ele. No caso aqui é o arco PQ, ó, é 180 graus, né? Por quê? Porque PQ é diâmetro. Então, Clóvis, aí a dúvida, né? Como é que o J ele está ali bem no ponto médio, né, desse triângulo IPQ? Porque se esse ali é o ponto do circuncentro, né? Se ele está sobre o lado, então... ele está sobre o lado. Você já pode concluir direto que ali é 90 graus, né? Não tem outra situação para o circuncentro se ali não for 90 graus. Se ele está dentro do triângulo, então é um ângulo agudo. Você está fora, ele é tudo, vai estar sobre o lado. Isso, mas eu tinha que mostrar que ele... Por que que ele é o ponto médio? Porque eu tracei... Para encontrar J, eu tracei mediatrizes, né? Primeiro. Então, mas por que eu encontro as mediatrizes eu bem em cima desse lado aí? Porque... bom, você... Porque perpendicular do IP, perpendicular do PQ, do IQ. Né? Essas duas mediatrizes. Eu tracei mediatriz referente ao lado e coincidiu isso aí. Cai aí, né? Porque esses dois ângulos aqui, ó, APD e DQC, eles são iguais. O problema fala isso. Então, mas acho que é aí que, por eles serem iguais, eu não sei.
Aí que, né, no encontro dessas mediatrizes, é aí por isso que ela vai se dar bem em cima do segmento PQ. Aí, se está em cima do segmento PQ, é tranquilo, aí já pode afirmar direto que o ângulo ali é 90 graus. Isso. Mas eu quis construir a circunferência, né? Para confirmar a circunferência circunscrita, traçar a mediana, né? Quando a mediana é igual à metade do comprimento da hipotenusa, a gente certifica que o triângulo é o quê? Retângulo, né? Então, mas ainda, né, eu pelo menos eu não consegui enxergar porque que é o encontro, né, daquelas duas bissetrizes já coincide aí com o segmento PQ, né, já caiu direto em cima do segmento PQ. Esse que é o... Não sei se... Eu estou entendendo. Você pode voltar lá no problema? Sim. Por favor. Ô, Clóvis, esses prolongamentos dos lados... Aqui? Prolongamentos dos lados AD está aqui embaixo, então eu teria que prolongá-lo, eu teria que passar uma reta por AD. Mas eu passei, tá aqui, ó. Passei pelos dois, é porque... Ele prolongou e né, se considerou só o ponto ali, e ali sabe que ele tem um ângulo beta, né? Lá em cima também é um ângulo beta. Então, prove que as bissetrizes dos ângulos DQC são perpendiculares. É só isso aqui que tem que provar, né? Essa perpendicular dele aqui, que esses ângulos... É o conceito que você fez, né? Se você pega ali o ponto médio, traçou o ponto médio, né, do segmento... eu traçaria, né, o segmento PQ, aí a mediatriz, né, do IP, né, e a mediatriz do IQ, eles vão se encontrar, né, e tentariam provar que esse ponto de encontro está nesse ponto... J. Não, está tá sobre o segmento, né? A grande questão é mostrar, né, que esse J, né, está nesse segmento. Aí, se ele está no segmento, ele é o incentro. O incentro, né, em cima do lado, o ângulo só pode ser reto. Mexe um pouquinho no B ali, só para mexer a figurinha ali, só para ver que mantém, né, essa perpendicularidade aí. Isso que é bacana, né? E quando a gente já parte, né, da construção ali, já pronta, aí não tem como, né? Olha lá, você vê que o ponto J fica sempre lá, né? Eu dei dois... Eu fiz muitas construções para poder chegar nessa aqui. Eu mexi... O interessante é que só 2 pontos é que faz os ângulos mudarem de valor. E aí o fato, né, do ângulo é só esse ângulo, é só esse aqui, ó. Chega um momento que forma quadrado, formam paralelogramas, né? É porque as retas, os lados são paralelos, né? Aí não isso. O mesmo se encontra. Mas eu acho que só pensar um pouquinho mais porque aquele J ali caiu ali, né, no lado. Uma outra questão é por que não foi necessário utilizar que é um quadrilátero inscrito? Tem essa possibilidade também que eu visualizei, mas, por exemplo,
a soma desse ângulo com esse aqui, para ser escrito, tem que dar 180, né? Esses dois. E tem a questão também dos ângulos, né, que eu tenho que construir aqui, no caso, se eu traçar as diagonais, né? Se eu traçar as diagonais, esse ângulo aqui, né, o ângulo BAC vai ser igual ao ângulo BDC, né? Esse ângulo, esse ângulo vai para lateral, né? Isso. Vai ser, droga. Esse ângulo, deixa eu trazer aqui. Esse ângulo deixa eu trazer. O ângulo BAC é igual ao ângulo BDC, porque tem um arco aqui que compreende o mesmo arco, né? Aí tracei, eu fiz procurei vários tipos de soluções. O ângulo ABD, né? ABD igual ao ângulo ACD. Né? Então, esse teorema do quadrilátero inscritível, eu trabalhei com ele também, entendeu? Tentei. Eu estava chegando à conclusão que o ângulo ABC ele é 90 graus e esse outro aqui também 90 graus. Porque o ângulo ABC vê o mesmo segmento aqui. Então, esses dois triângulos, ABC e ADC, são triângulos, digamos assim, congruentes, semelhantes, retângulos também, entendeu? Conforme o posicionamento aqui desse lado AC, né? Mas o que eu encontrei de mais palpável para a solução foi essa. Acredito que tenha outra também, assim, usando soma de ângulos, né? Trabalhando só com ângulos. Eu visualizei também construir PQ, porque aqui tem um triângulo PIQ, e dentro dele tem um triângulo PCQ, e trabalhar com ângulos, né? Ok. Mas o que o João colocou também procede, né? A hipótese aí dele ser escrito, né? Como você está colocando aí essas relações aí dos ângulos. Mas pensar um pouquinho mais ainda com relação ao J, né? Já cair bem ali no segmento PQ. Pessoal, também depois você ajuda. Eu não sei, eu já está meio tarde aí, mas depois vamos dar uma olhada, porque no enunciado eu não estou conseguindo vislumbrar, e vocês me ajudam depois, a questão dos ângulos que o professor Paulo chamou de beta e beta no enunciado. Eu não estou pescando isso daí lá no enunciado. Pôr lá no enunciado. Aqui, ó. A bissetriz do ângulo DQC é igual ao ângulo APD. Sim, mas ele diz. Mas isso daí é para provar que não pode assumir esse fato. Você tem que demonstrar esse fato. Não, eu não tenho que demonstrar que que as bissetrizes são perpendiculares e não que os ângulos são iguais. Eu não estou enxergando direito aqui, então... Não, João, isso aí ele só foi um chute aí, né? Ele verificou que são iguais, mas ele não usou em nenhum lugar também o fato dos ângulos serem iguais a beta ali. Ô, Cláudio, é que eu não estou enxergando em detalhe, assim, então... Não, eu botei beta, eu chamei de beta. Mas o problema diz aqui, ó, os ângulos não são iguais aqui, ó, ele está falando aqui no texto, ó. Eu tenho que provar que as bissetrizes são perpendiculares. Não é que os ângulos são iguais.
prove que a bissetriz dos ângulos tal, que é igual ao ângulo tal, são perpendiculares. Não é isso que ele está pedindo? É o que eu... Não, na verdade, aí realmente tem dois problemas, né? Um é provar ali que os ângulos são iguais, né? Esse DQC igual a APD, e que essas bissetrizes, né, são perpendiculares, né? Então, ali, no outro lado, ali, formou 90. Não, bem, professor, eu entendi, ó, prove que as bissetrizes dos ângulos, esse que é igual a esse, são perpendiculares. Eu estou entendendo assim. Ele não pede para provar que os ângulos são iguais. Que esse ângulo DQC é igual ao ângulo APD. Essa igualdade dos ângulos deve seguir da hipótese de ser quadrilátero inscrito. Isso. Mas ela tem que ser verificada. Ela deve ser fato, por isso que você conseguiu a demonstração que são perpendiculares. Mas aí teria que justificar ainda, pelo menos na análise rápida, o que parece é que tem que justificar que esses dois ângulos são iguais. Porque a construção é o que está escrito aqui nas duas primeiras linhas. Nas duas primeiras linhas. Acho que o Juan, Marcos e os demais colegas podem... isso é a construção. Pode falar, Flávio. Eu compreendo que você tem que provar, mas nem sempre o que você vai provar é que realmente existe. Pode ser que os ângulos não sejam perpendiculares. E o que tem que ser demonstrado seja isso. Eu não acompanhei a ideia. Mas ele está falando que o que ele pede é para provar que as bissetrizes são perpendiculares, correto? Sim. Certo. Só que pode acontecer de as bissetrizes não serem perpendiculares. Então você não vai conseguir provar isso. Mas aí... Sim, mas nesse caso aí, pelo que foi colocado no problema, como é um problema bem posto, o que ele pede para provar ele sabe que é verdade, você vai ter que fazer. Eu acho que se não for perpendicular, vai deixar de ser inscrito. Exatamente. O fato de ser quadrilátero inscrito, ele tem que entrar em algum momento aí, que é o que eu acredito ser mais provável, para demonstrar a igualdade dos ângulos. Certo. A partir do momento que você demonstra a igualdade dos ângulos, aí a construção do Clovis deve auxiliar aí daí para frente deve seguir no mesmo padrão. Acredito. Certo. Acredito que... Clóvis, desculpa, eu estou te perguntando um negócio aqui. Não, tranquilo. Eu fiz numa linha, você está certo. Eu estou refletindo aqui, de fato, olhando o enunciado aqui, essa igualdade aqui, eu como bom míope aqui, eu deixei isso aqui escapar. E eu acabei fazendo uma construção que, independente dos ângulos serem iguais, a gente consegue chegar nessa demonstração aí, deles sendo iguais ou não, por conta do que está aí. Mas boa, tá certo. Pois é, porque pela minha interpretação, professor, eu não preciso provar que isso aqui, essa igualdade é certa, porque o problema não está me pedindo provar essa igualdade, está me provar que as bissetrizes são perpendiculares. É como se isso aqui não existisse. Isso aqui é um adendo, é um aposto. Sim, mas tira o círculo, tira o quadrilátero inscrito, que isso daí não vai valer mais. Porque isso daí é adendo, porque você já construiu o quadrilátero em cima de uma circunferência. Aí você não, professor, eu não construí o quadrilátero em cima da circunferência. Aqui, né? Mas eu não usei isso aqui, eu construí porque o exercício está dizendo para eu construir. Sim, correto, mas aí, a partir do momento que ele está em cima de uma circunferência,
essa igualdade dos ângulos vai ser verificada, porque é a proposta do exercício. Aí daí para frente não dá para sair, não dá para sair. Agora, o que eu falei é que se você tirar o quadrilátero de cima de uma circunferência, é provável que você não chegue às mesmas conclusões que você chegou com a sua construção. Quando você fala, eu não usei a hipótese do exercício, você está falando que não usou a hipótese de ser quadrilátero. Eu usei, o que eu usei? Eu usei aqui... Você colocou ele em cima de uma circunferência, ou seja, você está usando a hipótese. Não, eu estou dizendo isso, eu compreendi. O que eu estou dizendo que eu não trabalhei aqui praticamente, o que eu usei aqui foi a interseção dessas duas retas, né, dos dois segmentos, das duas bissetrizes. Como elas são particulares, eu fui e construí a interseção, né? Mas tudo bem, aí, se está errado, está errado. Você mostra na coronha. Eu não sei se está errado. Não é que está errado, é que tá só um passo, uma lacuna, né, de saber por que caiu ali no segmento PQ. Talvez o sentido está com você. Eu acredito que esse ângulo aqui, ó, ABC e ADC, sejam ângulos de 90 graus. Não, só vai ser 90 graus se a C for diâmetro, né? O C pode percorrer é isso. Só vai ser 90 graus se a C for o diâmetro da circunferência. Isso. Mas ele pode estar, né, em qualquer outro lugar aí na circunferência, ainda tendo um quadrado inscrito, e as perpendiculares continuando sendo perpendiculares. Eu acho que, né, nessa construção vai ser sempre perpendiculares, e ainda, né, um segundo resultado é que esses ângulos aí vão ser iguais. É que eu não lembro, né, como é que calcula, né, o ângulo ali que é um arco menos o outro sobre 2, ou se a soma sobre 2, dá até para mostrar que é igual. Se a média, né, do arco de lá com o arco de cá. Eu acredito que dê até fazer por semelhança, né, porque esse triângulo APD, né, triângulo AQB, entendeu? Não, ele enxerga um arco côncavo e outro convexo. Isso. Ô, Juan, você lembra, Juan, como é que calcula o ângulo em função desses arcos aí? Esse eu não... Acho que o Juan foi jantar. Não, estou por aqui. Esse é o cêntrico interior. É isso. Como é que é? A média deles ou é a diferença? O interior é a semissoma dos arcos. E o exterior é a semidiferença. Então, fica B mais CD, né? Se for sobre 2. Aí o outro é 360 menos a outra soma. Aí você vai fazer uma continha aí, acho que deve mostrar que são iguais. Porque aqui também fica, né? Ó. Então, aí dá para ver que é igual porque é a soma ou é a diferença, Juan? O interior é semissoma. Não, o exterior. O exterior é semidiferença. Não, é semidiferença. Deu zero. Esses ângulos são iguais. Essa configuração simétrica também não vale, não tem que pôr assimétrica. Isso, você põe ali, ó. Você põe o ângulo ali é o arco AB menos o CD sobre 2, não é? AB menos o CD sobre 2. Você fala o ângulo excêntrico interior ou exterior? No quê? O que é exterior, né? É isso. Tá. Isso. Aí tem o fato, né, de fazer 360. Não, vai ser o arco AB menos o CD dividido por 2. Isso, eu quero relacionar agora com outro arco, né? AD ou CB, mas acho que a gente tá avançando muito o horário, né, Juan? Isso, Mas é um bom problema quando dá muito... Pode continuar no fórum, não? Compartilha lá no fórum e... Professor, na dúvida, pro réu, professor. Tá certo. Obrigado aí, professor. Essa discussão é boa que a gente vai enriquecendo. Exatamente, esse é o propósito. Ouviu, professor? É porque aqui eu vi, olhando aqui, né, ó, o arco AB e o arco AC, né?
esse ângulo P aqui vai ser o arco AD menos BC dividido por 2. Isso. Né? E o ângulo Q vai ser AB menos CD dividido por 2. Isso, uma vez que a soma dos 4 arcos, né, 360. Então aí dá para você se brincar aí e tirar a relação se eles são iguais ou não. Isso que eu estava tentando fazer aqui. Mas fica aí como uma lição de casa para a gente. Sim, mas, professor, quando ele diz aqui, tem que provar isso aqui também? O senhor acha que... eu acho que é uma dica, viu? Eu acho que ele colocou 2 enunciados aí, ó. Bissetrizes são perpendiculares, né? E de quebra você ainda mostra que, a validade desses ângulos, né? Claro que não está explícito, escrito isso daí, mas eu estou entendendo. Pois é, prova que as bissetrizes dos ângulos tal, que é igual a tal, são perpendiculares. Então, eu interpretei que ele pedia... Sim. A perpendicular das bissetrizes. Isso é uma coisa. Mas eu acho que além de ser perpendiculares, também tem essa validade. A igualdade, né? Ainda tem a igualdade, eu aposto que sim. Uhum. Aí, quando você... Foi muito, muito proveitoso, Cláudio. Valeu, obrigado pela... Aí, quando você constrói aqui o triângulo, né? Você tem... ali pelo estado de ser bissetriz, fica, né, beta sobre 2 de um lado, beta sobre 2 do outro, né? E aí você tem Aí você tem que os lados são iguais, né? Então os pontos médios são iguais, então a concorrência tem que cair ali em cima. Mas tem que rabiscar todas essas argumentações, né? Ok, tranquilo. Porque esse triângulo realmente ele é um triângulo retângulo isósceles. Aí o senhor vê que quando eu traço aqui PQ, forma outro triângulo, né? O triângulo APQ também, né? Sim, mas e aí... Aí... não sei como posso relacionar esse ângulo, né, com esse camarada. Porque olhando para cá, né? Para o triângulo P e Q agora, né? Você tem esse outro triângulo APD e o triângulo EPQ. A semelhança entre eles, eu acho. Tem que trabalhar assim. Aí, Cláudio, eu acho que alguém, na hora de traduzir esse problema aí, no lugar do igual, tinha que ter colocado um E lá, o cara acabou colocando um igual lá e já era. Isso, pode ser também, né? Verdade. Um erro de tipografia, né? Os ângulos tal e tal são perpendiculares. Mas aí... Porque prova que as bissetrizes dos ângulos tal e tal são perpendiculares, né? Era só isso. Pode ser isso também. Eu não sei, que às vezes você vai fazer a tradução, vai digitar, sei lá, passou batido lá, era um E que você tinha que tacar, tacou igual, ou não sei qual foi a interpretação que fizeram. Na semana passada, eu tinha proposto aquele exercício do ITA de vocês, aí eu estava procurando material de Olimpíada, acabei caindo num material em PDF lá, tá o exercício lá em inglês, é lógico, não daquela forma, mas ficou basicamente a mesma ideia. Pode tirar, mas aí só provar que é perpendicular já ainda está devendo. Tá, tudo bem, eu pago 2 cervejas depois, tranquilo. Vou cobrar. Valeu, obrigado. A gente agradece, Clóvis. Pessoal, então vamos parar por aqui. Já fizemos tempo extra hoje. Agradeço Já estamos a todos. com tempo na casa. Tudo bem. Agradeço a todos pela presença. É isso aí. E a gente continua na próxima semana. Exato. E a gente deixa as duas... Opa, pode falar, Rose. Professor, vou me preparar essa semana para apresentar na próxima, tá? Ainda estou me sentindo insegura. Pode sim. Fica à vontade. Tá bom. Gravado, Rose, hein? Até mais. Não entendi, professor. Tá gravado, né? Que você prometeu aqui, ó. Ai, Jesus. Tá bom. O Juan não parou a gravação ainda.